Existe a dor aguda, a dor crônica, a dor oncológica, e cada tipo de dor vai necessitar ou vai embasar um tratamento diferente, uma terapêutica, um foco diferente. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Bom dia! Hoje eu abro a porta do consultório aberto com um médico jovem, alegre, que topou estar aqui conosco para falar da especialidade dele, que na verdade tem várias subespecialidades. Ele decidiu unir tanto a ortopedia, quanto a psiquiatria, quanto a gerontologia, e a gente vai entender hoje como é que ele faz com todas essas medicinas, né, juntas e como isso beneficia as pessoas. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo, apresente-se, conte para a gente da sua formação, do que você faz, da sua atuação hoje. Bom dia, eu agradeço muito o convite, né? Eu estou muito feliz de poder compartilhar informações hoje aqui. A gente está tendo uma conversa aí mais informal, assim, para orientar os pacientes, né? Orientar quem está sofrendo com dores e como é que a gente vai... acredito que vai ter um bate-papo interessante e que a gente vai poder sanar muitas dúvidas que ficam em relação às doenças, aos tratamentos. E estou muito feliz. Vamos lá. Vamos. Então me conta, doutor Nishimori, por que a escolha da ortopedia e depois cirurgias de quadril, né? Como é que foi essa decisão por essa especialização? O meu pai, ele é ortopedista. Então, desde criança, eu já acompanho ele no hospital e tive essa vivência, né, com os pacientes, com o tratamento, com a parte de cirurgia. Enfim, isso acabou que me influenciou nessa parte, tanto a parte humana com o paciente, quanto a parte profissional, né, a parte técnica. Então eu fui para medicina e acabei fazendo ortopedia. E a área de quadril é uma área que a gente trata essencialmente assim, a maior parte dos nossos pacientes são os pacientes idosos, que tem muita fratura de quadril, fratura vertebral, fratura por osteoporose, que a gente pode até conversar um pouco mais adiante, né?
Então, a área de quadril me chamou bem a atenção mais em relação a essa questão. Por isso eu fui para São Paulo, fiz essa especialização, fiquei 1 ano lá me especializando e hoje eu atuo, grande parte dos meus pacientes é dessa faixa etária. São os idosos. São os idosos. É bom, né? É ótimo, excelente. Doutor, o que significa uma doença ósseo-metabólica? As doenças osteometabólicas, né, são as doenças que afetam tanto a parte óssea quanto a parte sistêmica, os tendões, as partes moles que a gente chama. Tendões, bursas, ênteses, que são entre o osso e o músculo, né? Então, na verdade, assim, o osteometabolismo compreende aí uma série de patologias, a osteoporose, a sarcopenia, as antigas artroses. Hoje existe um termo mais atual que a gente considera osteoartrites, porque a gente sabe que isso aí está relacionado, todas essas patologias estão relacionadas com a questão inflamatória também. Ósseo e ósteo não tem diferença, só são termos semelhantes? São termos similares, né? Entendi. Quando eu penso em buscar um ortopedista, porque na minha cabeça ortopedista é ortopedista, né? Quebrou, vai no ortopedista. Então, desde da costela, que supostamente é osso ou braço, e não é. Tem várias subespecialidades, até que ponto é a ortopedia, o que procurar, se tem alguma coisa mais específica. Explica pra gente, porque o objetivo do consultório aberto é justamente levar essa informação que quem não é médico, não é da área, não entende e muitas vezes acaba generalizando. Na verdade, assim, a ortopedia, ela compreende... a gente pode, assim, separar da parte cervical para baixo, né? Agora, com o avanço da medicina em geral, da própria especialidade de ortopedia, hoje tem muitos ortopedistas que tratam, por exemplo, a dor. Então, cada vez mais existe uma especialização maior em relação a tipos diferentes de dores. Isso aí vai compreender além da coluna cervical, né? Vai compreender as cefaleias, vai compreender também as dores, outras dores inespecíficas assim que também podem estar incluídas no tratamento, né? As dores crônicas, por exemplo. Então, como fibromialgia. Isso, as fibromialgias, as doenças mais sistêmicas também, né? Então, a ortopedia ela não trata somente do osso, ela trata do osso, ela trata da parte inflamatória, das articulações, das alterações musculares. Então, vai ter... e hoje se subdividiu realmente a ortopedia porque o conhecimento ele é muito vasto. Então, não tem como uma pessoa dominar todas as áreas do conhecimento. Por isso que houve essa segregação, mas o ortopedista, em geral, ele é capacitado a tratar qualquer parte do corpo, entendeu? Mas houve essa separação para aprofundar no conhecimento de cada parte do corpo, cada articulação. E aí, mais ou menos, as áreas estão subdivididas, ortopedista joelho, especialista, pé. Isso, daí a gente tem os ortopedistas especialistas em ombro e cotovelo, em mão, em joelho, em quadril, ortopedistas especialistas em oncologia ortopédica, que são as alterações benignas e malignas do osso, né? Do osso ou musculares, ortopedia pediátrica, ortopedia do esporte também, né? Sim. Esportiva, né? Desportiva. Então existe essa subdivisão aí, o pé e tornozelo, né? Sim, e todos são cirurgiões? Supostamente todo ortopedista está apto a operar ou também funciona? Você precisa fazer uma residência em cirurgia ou como é? Hoje, a residência em ortopedia e traumatologia no Brasil, ela habilita, né, todo médico ortopedista a fazer o procedimento cirúrgico, que nem eu comentei, de todas as áreas. Teoricamente, ele sairia habilitado, pelo menos da parte de trauma, a realizar a cirurgia em todos os sítios, né? Então, existe essa formação. Agora, é lógico que na parte de patologias em específico, a gente não consegue abranger todo o conhecimento, né? Daí
é preciso buscar isso aí para uma subespecialização. Que, inclusive, além da especialização em quadril, você tem uma especialização em psiquiatria, em psicofarmaco. Por que essa decisão? No que você pensou? Porque se a gente for olhar, né, é incomum isso, né? Mas o que te levou? Quais são os pontos que você ligou e como isso te ajuda hoje na sua atuação? É interessante isso, né? A psiquiatria, hoje a gente sabe que as dores, principalmente as dores crônicas, elas têm muita relação com a questão também emocional. Então, existem vias da dor que vão afetar, vão agir em conjunto com as vias emocionais, os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, a questão de sono e vigília. Então, a minha ideia de estudar a psiquiatria e a psicofarmacologia é me aprofundar em relação principalmente ao tratamento dessas dores crônicas. Então, a dor crônica hoje, ela já é considerada, no próximo CID, que é o Código Internacional de Doenças, né, que cataloga as doenças, patologias, no CID-11, a dor crônica ela já vai ser considerada como uma doença, não mais como um sintoma. Então, cada vez mais a gente precisa se aprofundar, ter mais... Eu me vi assim nessa busca de aprimorar o conhecimento para essa da psiquiatria, mas mais relacionada à dor, né? Para poder entregar mais para o seu paciente, para compreender. Inclusive, muitos medicamentos que a gente usa na dor crônica são antidepressivos, ansiolíticos, também tem essa dualidade, entendeu? Então, às vezes o paciente no consultório, a gente passa uma pregabalina, passa uma duloxetina, que são considerados até antidepressivos, e ele vai ler a bula e fala assim, mas doutor, eu vou usar um antidepressivo? E daí eu explico toda essa questão de dor crônica, de via neuronal, cerebral, de percepção da dor. Então, é importante que o paciente conheça isso aí para fazer até a aderência do medicamento, né? Ele vai falar, mas eu estou louco, para que eu vou usar um antidepressivo se eu estou com dor, né? Então, esse conhecimento acho que é importante a gente estar passando aí para... Sim, e é justamente isso, né? Você ter uma compreensão completa, né? E para poder explicar isso e deixar claro, porque, inclusive na entrevista de ontem que a gente estava falando, o doutor falou que o médico ele é também responsável pela aderência e pela continuidade do tratamento, para não perder aquele paciente. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa está ali, né, ignorante, ignorante no sentido de não compreensão, tá, pessoal? E tem um monte de crenças que ouviu a vida inteira. Não vou tomar esse remédio, e acaba talvez ali piorando muito uma situação, né, doutor? Eu acho que assim, para as coisas mais complexas, às vezes, né, exige um conhecimento diferente, exige uma compreensão, às vezes, um pouco maior para esse tratamento, para a efetividade do tratamento. Então, a dor crônica hoje eu considero uma coisa bem complexa. Existem ainda subdivisões das dores. Então, existe a dor aguda, a dor crônica, a dor oncológica, e cada tipo de dor vai necessitar ou vai embasar um tratamento diferente, uma terapêutica, um foco diferente. Por isso que isso tudo que a gente está falando tem uma relação. Sim. Aproveita agora e explica para a gente o que é essa dor aguda, o que é essa dor crônica. Muitas vezes a gente acredita que todo mundo sabe, consegue diferenciar, né? E eu acredito que não. Eu digo que o Obama, ele só fazia um discurso depois que a equipe chegava, apresentava, e a equipe apresentava para uma criança de 8 anos. Se ele compreendesse, a partir dali ele fazia para a população. E é muito importante, né, que as pessoas compreendam. E não é ou falta de informação, cada um é de uma área, né? Mas quando didaticamente,
né, de uma forma clara, explicada, acho que facilita. Explica pra gente, a dor que é todo dia eu tenho dor de cabeça, ela é crônica, ela é aguda ou ela não é? Como é que é? Então, a dor, ela tem diversos tipos de classificação, né? Uma das classificações é em relação à questão temporal. Então, a dor aguda, ela é em torno até 3 meses. A partir de 3 meses, a gente considera já como uma dor crônica. Agora, não é só essa questão temporal. Existe também a dor relacionada à causa da dor, né? Então, existem as dores de caráter nociceptivo, que a gente fala, que é relacionada a uma dor mais que não envolve o sistema nervoso central, a dor neuropática, que já tem envolvimento neurológico, e a dor nociplástica, que a gente não consegue caracterizar a causa exata da dor, como a fibromialgia, por exemplo. Doutor, obrigada. E o que é essa fibromialgia que o pessoal, no que eu já ouvi falar de muito tempo, fulano tem fibromialgia, não descobriu o que é, dor para todo canto, então é fibromialgia. A fibromialgia, na verdade, ela é uma doença sistêmica, né? E tem hoje muitos estudos eles relacionam a fibromialgia não somente com uma doença de caráter tratada pelo reumatologista, mas também pelo neurologista e até psiquiatra. Por toda aquela questão que eu já comentei, que existe também um caráter emocional envolvido. Então, um paciente que dorme mal, que tem alteração metabólica, diabético, hipertenso, obesidade, que não faz atividade física, que está inflamado, ele também vai ter uma predisposição a ter a fibromialgia. Então, na verdade, a fibromialgia ela é uma doença complexa. Ela não é uma questão assim... E como questão complexa, ela exige também várias terapêuticas, um tratamento multidisciplinar para que esse paciente retorne com uma qualidade de vida. Né? E é dessa forma que falam mesmo? É dor o tempo inteiro? É uma dor crônica, no caso? A questão é que grande parte do tratamento também depende do paciente. E hoje em dia, com nossa rotina, com o nosso dia a dia, é muito difícil, às vezes, a gente quebrar o ciclo. Por exemplo, com a questão de celular, das telas, né? O paciente não entra na higiene do sono, com a questão alimentar, ele não consegue ou não tem tempo para emagrecer, ele não faz atividade física. Então, essa resposta em relação à eficácia do tratamento vai depender também do que o paciente é capaz de fazer, de como ele é capaz de tratar, de se tratar. Por isso que é importante não só a questão de medicamento, de atividade física, mas também a questão de, às vezes, mental, de psicologia, de aconselhamento. Inclusive, hoje já existem até psicólogos especialistas em dor também. Uau! É porque é incômodo demais, né? É. Eu, graças a Deus, não tenho dores, nem de cabeça. Agora eu estou enfrentando, nesse período que eu acredito já está no climatério, tenho até que definir isso de uma vez por todas, mas ainda estou tendo fluxo menstrual. Então, o sono pela primeira vez alterou, mas me incomoda muito. Então, quando eu tenho alguma dor de cabeça, que hoje em dia, depois dos 40 e lá vai, né? Uhum. Ninguém pode mais nem tomar algo, porque no outro dia está com aquela dor. Então, você imagina, se algo incomoda, imagina o tempo inteiro e tudo doendo, tem que realmente se tratar, porque é enlouquecedor, né? E falando em dor, vamos lá para os idosos. A sua especialização em gerontologia, né? E também voltada para pacientes com osteoporose. Essa especialidade hoje, que dicas, eu não falo dica, né? Mas o que estudar tanto para falar em dica, né? O que você indica para esses pacientes mais idosos com relação à queda, né? Como evitar isso e quando ela acontece, realmente é desafiador para poder solucionar? Fala para gente. Eu fiz a minha formação, eu tive um mestrado, né, em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. Então, engloba diversos fatores desse envelhecimento.
Hoje, a população ela tem aumentado a faixa etária e a gente vive mais, né? A gente está trocando a pirâmide etária, ela está afunilando, né? Então, até 2050, assim, estima-se que vai ter mais de 6,5 milhões de idosos no Brasil, né? E com isso vão vir, logicamente, os problemas decorrentes do envelhecimento, né? Questão de osteoporose, osteoporose é uma doença metabólica, sistêmica, ela afeta todo o organismo e ela leva a uma diminuição da massa óssea e da qualidade do osso. Então, a pessoa que tem osteoporose, ela vai ter um risco muito maior de ter fratura. 90% das fraturas osteoporóticas, elas são causadas por quedas. Então é importante uma avaliação global, começando dentro de casa, até na vivência do dia a dia, para evitar essa questão de fratura do quadril, e não somente do quadril. A gente considera como fratura osteoporótica, as principais fraturas osteoporóticas, quadril, coluna, punho, ombro, arcos costais, costelas, né? Por um trauma um trauma habitual, que seria uma queda de altura. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define como fratura osteoporótica aquela fratura que é causada, que não ocorreria num osso normal por um trauma de baixo impacto. Então, esse osso está mais frágil, está mais fraco, e aí qualquer queda vai gerar um trauma que não causaria se não houvesse a doença óssea. Perfeito. Por isso que é importante, né, a questão no tratamento, na orientação dos pacientes que têm osteoporose, diagnosticar e tratar. Muitas vezes ocorre o paciente lá, o vozinho de 70, 80 anos, cada vez mais a gente está adiando. Quem é esse vozinho, né? E ele cai, faz uma fratura, opera, o ortopedista vai lá, opera o quadril dele, mas acaba não tratando, não reconhecendo e tratando a osteoporose. Isso aí vai levando, cada nova fratura vai levando ao que a gente chama de cascata fraturária. E essa cascata fraturária, que é quebrar sucessivamente outros ossos por causa da osteoporose não tratada, pode levar a uma que a gente chama de espiral da morte. Porque cada nova fratura aumenta o risco de outra fratura, isso aí aumenta a morbidade, a mortalidade das pessoas. Entendeu? Então, e isso não ocorre somente aqui no Brasil. Estudos internacionais demonstram que muitos médicos, inclusive dentro da ortopedia, não estão preparados para diagnosticar e tratar a osteoporose. Então é importante ter essa conscientização para diminuir. Existem até trabalhos específicos, programas específicos dentro das instituições de saúde que visam fazer esse tratamento, esse reconhecimento precoce dos pacientes, que a gente chama de FLS. Inclusive foi parte da minha defesa do mestrado. Que legal. Doutor, tem prevenção? É hereditário? O que fazer? E depois que detecta se tenho, qual e como é esse tratamento? Perguntei muito, entendeu, né? Não. Início, meio e fim. O que acontece? Tem como prevenir? Se eu tiver, me ajude. O que fazer? Então, assim, a gente... Na infância, a gente vai tendo cada um vai construindo uma massa óssea, vai ter um pico de massa óssea lá na puberdade. Então é importante já desde criança, a prevenção seria atividade física, o fortalecimento da musculatura, para garantir que esse pico de massa óssea seja um pico adequado. Então criança que não faz atividade física, que não se expõe ao sol, que não tem essa questão, porque o sol ele ajuda na questão da vitamina D, que ajuda também no metabolismo ósseo. Criança que não tem uma dieta adequada de cálcio, por exemplo, isso aí tudo vai influenciar para que ele não crie esse pico de massa óssea adequado. E mais para frente,
isso vai prejudicar e vai favorecer que ele tenha uma osteoporose. Então, a mulher, por exemplo, a mulher após a menopausa, existe uma alteração hormonal de estrógeno, uma queda, né, dos estrógenos. Isso aí leva também a um enfraquecimento ósseo. Isso aí vai piorar. A mulher, ela tem um declínio muito maior do que, por exemplo, os homens, devido a essa questão hormonal. Então, a prevenção seria desde a infância, o reconhecimento, às vezes a pessoa vai lá num clínico, vai no médico e o médico prescreve lá, pede uma densitometria óssea. Então, o exame padrão para reconhecimento da osteoporose é a densitometria. A densitometria, ela avalia alguns sítios nossos do corpo. Então, ela avalia o quadril, avalia a coluna e avalia principalmente o punho, né? Essa é uma dúvida que às vezes o paciente chega no meu consultório e, por exemplo, às vezes aparece uma alteração no quadril. Ela fala assim, doutor, eu tenho osteoporose do quadril? Não, a osteoporose ela é sistêmica. É toda, no corpo todo. Então, na verdade, são escolhidos, né, alguns lugares devido ao tipo de osso, devido ao metabolismo ósseo, mas em si, diagnosticando osteoporose em algum sítio, quer dizer que ela tem osteoporose e merece o tratamento. Outra coisa é se a pessoa, por exemplo, ela tem uma fratura por fragilidade, uma fratura por uma queda da própria altura, a gente já considera que ela tem osteoporose, mesmo se ela eventualmente fazer uma densitometria e a densitometria vier normal, ou osteopenia, né? Porque o osso dela já não está respondendo. Então já é um diagnóstico clínico, né, que a gente faz. E esses casos todos merecem essa investigação, esse acompanhamento e o tratamento. Eu sempre digo que a osteoporose ela é uma doença silenciosa. A gente pode fazer uma comparação com a hipertensão arterial. Então, o paciente às vezes não vai sentir nada. E se ele não tratar, eventualmente uma queda lá, ele pode fraturar, né? Quer dizer que se ele tratar, ele não vai caindo ou assim, ele não vai quebrar? Não. É igual, por exemplo, um infarto. A gente trata a pressão alta para evitar o risco de ter um infarto, de ter um derrame, um AVC. Agora, não quer dizer que se eu tratar eu não vou ter, mas eu vou diminuir em muito o risco de ter, né? E também, se houver, de morte. De morte, porque inclusive vai melhorar. de morte. Isso. As fraturas do quadril, inclusive, depois que a pessoa tem isso aí às vezes vocês podem até conhecer alguém na família, ou algum conhecido, amigo, dentro do círculo social. Depois que a pessoa fratura o quadril, 25%, 50% já não vai ter vai ter algum déficit na deambulação. Não vai conseguir andar sozinho, vai precisar de andador, vai ter medo de se locomover. 25% vão precisar de alguém sempre full time junto, assim, algum cuidador. E o risco de morte, dentro dos primeiros 6 meses, ele aumenta em cerca de 20%, até 20% a 40%. Então, por isso tudo que é importante a gente reconhecer, né, ter essa informação, porque com o envelhecimento da população, grande parte do nosso círculo familiar, social, a gente sempre vai conhecer alguém que está envelhecendo e vai precisar desse tratamento, né, dessas orientações. E idoso com osteoporose ou sem evitar de qualquer forma queda, né, doutor? Sim, existem trabalhos, existem programas dentro de casa, inclusive da Sociedade Brasileira de Ortopedia, para evitar tapete, em relação à iluminação. O idoso normalmente ele toma um remedinho à noite, né, ou vai no banheiro à noite. Então, existe para evitar queda, porque a gente sabe que 90% das fraturas osteoporóticas são causadas pela queda, né? Realmente ficar atento, né? E atividade física, detectou-se, é importante para o idoso ou para qualquer pessoa a qualquer momento, mas tem que ser diferente caso eu tenha osteoporose? A atividade física, ela é uma coisa assim, que hoje eu acho que é importante para tudo, né? Assim,
em relação à osteoporose ou até às osteoartrites, né, as artroses que a gente tem nas articulações, eu acho que existia um mito antigo de que quem tem osteoporose, quem tem artrose, não pode fazer atividade física. Isso aí caiu por terra. Então, existem as sociedades internacionais que estudam osteoporose, elas têm indicado atividade física. Então, porque a gente sabe que o fortalecimento do músculo, ele leva a uma diminuição na sobrecarga das articulações e também ele ajuda nessa questão óssea, né, no metabolismo ósseo. Então, por exemplo, é indicado as atividades de resistência, que a gente chama, com peso, academia, pilates, hidroginástica com pezinho, entendeu? Até as caminhadas, até as atividades de impacto leve a moderado também são indicadas, porque eles estimulam as células que produzem o osso, o osteoblasto. Então, esse mito caiu por terra. Hoje, existe sim indicação para fazer atividade física. Além da questão muscular, também tem a questão do equilíbrio. Então, a gente sabe que ele age na propriocepção, que é como o cérebro ele reconhece as partes do nosso corpo, isso vai melhorar o equilíbrio. Então, sim, é muito importante essa atividade física, essa noção de que o exercício ele vai trazer a prevenção e o tratamento da osteoporose, conjunto, né, da osteoporose e das doenças articulares, das osteoartrites. Né? Eu ficava, por que musculação? Por que musculação? Né? Até a gente ir compreendendo que esse músculo protege meu osso, né? Esse músculo, ao invés de flacidez, se tiver tudo flácido, pode quebrar esse osso, né, com maior facilidade. Por isso que eu falo que é a informação. Eu nunca fui, nem sou fã de musculação, aquela coisa parada, reclamava-se, mas eu acho que se essa informação chegar, inclusive para os adolescentes, você pai, mãe, poxa, eu não sabia, mas olha o que o doutor trouxe, né? Vitamina D, estimular a atividade física nessas crianças, vai trazer um grande benefício para a vida deles. Então, em certo momento, essa responsabilidade é nossa, né, dos pais. E nós, pais, precisamos entender que adulto não faz o que gosta, né, tem que fazer o que é necessário. Então, a musculação, eu faço Slim Fit, não sei se você conhece. É muito legal para mulheres, mas a gente faz toda a questão, tem muito agachamento, tem tudo, só que não é ali, né, em máquinas, tem toda a parte numa aula de 40, 45 minutos, é bem legal, cardio, tudo. Foi criada, é uma metodologia sensacional. Mas eu já também, falei, cara, eu vou para o Pilates. Porque eu já sinto algumas dores no joelho, sempre que volta. É a gente entender que ou faz, né? Ou faz. E não existe um exercício ideal, né? Eu sempre, a minha conversa com o paciente é assim, o exercício ideal é aquele que a pessoa goste de fazer, porque mais importante ou tão importante quanto é manter a regularidade. Não adianta a pessoa fazer lá durante 1 mês, 2 meses e parar vou largar, não gostei. Tem gente que não suporta a academia, tem gente que precisa fazer outra coisa. Então é importante a gente manter essa constância. Hoje a gente sabe assim, por exemplo, que até a atrofia muscular, com 2 dias a gente já começa a ter um processo assim. Então não adianta eu ser muito assim intenso por um tempo e depois parar. É a constância mesmo, né, doutor? É a regularidade. Eu me lembrei de alguma coisa aqui na hora que a gente estava... correr. Todo mundo pode correr? É bom correr? A corrida, ela, para quem tem, por exemplo, os pacientes mais velhos, que já têm um processo degenerativo avançado, às vezes não seria o ideal, né? Principalmente aqueles que já têm alguma deformidade instalada, que isso aí acaba que a parte mecânica pode prejudicar. Agora, o paciente que está numa fase aí leve, moderada, tem sim benefício na corrida. Corrida leve, assim, ou que já está habituado a fazer, entendeu? Porque hoje existem 2 benefícios que a gente pode citar. A corrida, ela tem o benefício aeróbico, da parte cardiopulmonar,
e a questão muscular, né, que vai melhorar a questão da musculatura. Inclusive, eu tenho um caso que assim me marcou muito na residência médica, durante a residência médica. Eu lá fazendo plantão na residência, me chega um senhor com uma dor leve no quadril, ele devia ter lá por volta dos 70 anos, inclusive também ele era um japonês, ele era oriental também, e reclamou um pouco de dor no joelho, e ele era maratonista, ele corria maratona. Beleza, vamos examinar, tal, não tinha nenhuma, a dor dele era uma dor leve, mas ele queria investigar. Fizemos um raio-x, o raio-x dele veio assim uma degeneração grau máximo, assim, grau de 1 a 4, veio uma artrose grau 4. Ou seja, se eu olhasse só o raio-x, ou para qualquer médico, qualquer ortopedista que eu entregasse o raio-x, ele ia falar, não, isso aqui tem indicação para prótese. Mas como a musculatura dele era uma musculatura já habituada, forte, e que já tirava essa sobrecarga do joelho dele, ele continuava a correr a maratona, entendeu? Então, por isso que é importante, não é só o exame ou só a patologia que vai determinar o que o paciente pode ou não fazer. Vai depender do que ele estava acostumado a fazer, da musculatura dele. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Da epigenética, né? Sim, inclusive, né? A artrose ela tem um fator genético, estudos recentes, eles demonstram que a questão hereditária ela pode influenciar até 50% dos casos. No quadril, até 70% dos casos, para quem tem pai, mãe ou irmão com artrose mais avançada. Agora, isso aí não vai determinar o decorrer da doença na pessoa, porque a pessoa ela pode mudar. Isso, pode mudar tudo aquilo que a gente já conversou, né? Pode melhorar a questão muscular, pode já... Começar até com medicamentos, pode já agir precocemente para evitar com que isso aí prejudique mais futuramente ela, né? E tem algum desses suplementos que, independente da idade, que é importante tomar? Toma cálcio. Minha mãe outro dia me deu um... Toma para a sua idade já tá bom. E o pior é que você vai tomando e vai vendo que isso não é... Peraí, não é assim. Existe algum suplemento que me auxilia, que ajuda a prevenir ou a melhorar? Então a gente vai separar aqui, né? Tá. Existe a questão da osteoporose e a questão da osteoartrite, ou artrose, né? Antiga artrose. Na osteoporose, quem já tem uma osteopenia, que seria a patologia prévia à osteoporose, já começaria um enfraquecimento ósseo, existe sim a indicação de a gente usar a suplementação de cálcio e vitamina D. Agora, a gente não considera um tratamento ainda, a gente considera que é uma suplementação que vai ajudar, né? E na osteoartrite, na artrose, a gente já entra com outro tipo de suplementação, que seriam os colágenos, os famosos colágenos do tipo 1, tipo 2, o hidrolisado e não hidrolisado, né? E, assim, isso aí é um pouco... Existe um pouco até de controvérsia, não é muito estabelecido, mas tem várias meta-análises, inclusive, que o uso de colágeno, desses colágenos, ele diminui a dor e até melhora a função. Não então, é o colágeno que vai, talvez, ser restabelecido na sua face, mas vai ajudar nas articulações, né, doutor? Sim, nas articulações. A artrose é uma doença nas articulações. Isso, é uma doença inflamatória, né, que afeta a qualidade e o desgaste das cartilagens. Então, as articulações nossas, as nossas juntas, elas têm cartilagem, né? E isso aí leva, então, a artrose seria esse processo inflamatório que levaria ao desgaste mais precoce da cartilagem, da articulação. Então, né? é tudo que tem entre os meus ossos, é cartilagem. Isso, perfeito. Numa junta, numa articulação, o que tem entre os ossos é a cartilagem. Então, a artrose vai ser uma doença nessas cartilagens, nas juntas vai do ser joelho. O desgaste dessa cartilagem. E aí o osso encosta no osso. Perfeito. Ele vai levar primeiro, existe um processo, né? Vai levar um amolecimento dessa cartilagem, isso aí vai levar um desgaste da cartilagem, e esse desgaste da cartilagem vai
aparecer, vai levar uma exposição óssea e até microfraturas nesse osso, né? Uau! Além da osteoporose, a artrose, tem a osteopenia. Isso. A osteopenia também é diferente ou é esse momento prévio à osteoporose? Não. Ela seria, a osteopenia, a gente considera assim, ela não chega a ser uma doença assim estabelecida, né, uma patologia em si, mas quando a gente faz uma densitometria, por exemplo, a gente divide em osso normal, osteopenia e osteoporose. Então, quando a pessoa já tem um declínio desses índices de osso, né, a gente considera como osteopenia, mas não chega, quando ele não chega assim num ponto de ser osteoporose, de ser doença ainda, né? É como estágios, né? Isso, é como se fosse um intermediário. E né? o que é a sarcopenia? A sarcopenia, ela é uma degradação da massa muscular. Então, na verdade, assim, o idoso, a tendência hoje que a gente está vendo, assim, em relação a esse conhecimento de envelhecimento, é que essas doenças são doenças inflamatórias. Osteoporose, sarcopenia, osteoartrites. Essa inflamação do nosso corpo levaria a uma piora dessas patologias, levaria a uma progressão mais rápida, né? Então, é importante, doenças inflamatórias, reumatológicas, diabetes, isso aí, dislipidemias, né, que é o colesterol alto, isso leva também uma piora dessas doenças osteomusculares. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente volta na medicina integral, né, que é tratar o corpo, desde Hipócrates lá, de tratar o nosso corpo por completo, né? A gente vai vendo que tudo tem relação no nosso corpo, não tem como separar, né? Então acaba que a inflamação, ela leva também não só a inflamação que a gente conhece assim do machucado em si, mas também leva a questões mais profundas, né? A doenças mais sérias e que é importante a gente tratar isso aí. Você trouxe essa questão de Hipócrates agora, da integralidade, né? Porque agora a gente está voltando para, né, vamos olhar o todo, porque não somos uma pizza, né? E dividido ali em partes. E ele, né, que é o pai da medicina, foi o primeiro a querer dividir as pessoas pelos comportamentos. Eu não sei se você sabe disso. Então, só que na cabeça dele, ele dividia pelas doenças. Então, quem tem a bilis negra, a bilis amarela, não funcionou muito bem, mas startou em Jung, startou em William Moulton Marston, que desenvolveram os perfis comportamentais. Porque realmente o comportamento, as pessoas elas são divididas, né, num modelo quadriforme, inclusive, por tipo de comportamento, ou seja, ele lá atrás já viu que, né, como eu me comporto, como eu penso, essa dor emocional, como eu divido para tratar esse ser humano e entender melhor, né? É engraçado, né, que a gente, assim, hoje, com a tecnologia que a gente tem, como esses médicos, esses cientistas, né, esses pensadores, eles tinham essa proporção, assim, intelectual que sem nenhuma tecnologia, ele já esse conhecimento assim de integralidade, de relação mente, corpo e intestino também. Hoje, por exemplo, a gente sabe que muitas das nossas doenças têm muita relação com alteração intestinal também, com a microbiota do intestino. Inclusive, o intestino ele é considerado nosso segundo cérebro. É um local de muita produção de serotonina, que é um neurotransmissor relacionado à mente também, ao nosso cérebro, ao sistema nervoso central. E que não tendo e não produzindo, você vai ter que também... Doutor, de uma forma simples, você trouxe, eu tenho que cuidar para não estar inflamado, então alimentos que inflamam e que vão inflamar o meu músculo é o que vai acontecer. A sarcopenia, então, é essa inflamação muscular, né?
Então, o que talvez, né, o lipedema ali, que também aumenta, que é uma inflamação. Então, o quanto realmente eu preciso estar atento a melhorar essa alimentação com a alimentação inflamatória, que antigamente a gente reclamava, eu era dessa. Então, não vou poder comer nada. Come e escolhe que vai dar ruim, né? É realmente agora, é isso, né, com relação a óleo, a alimentação, essa é a melhor prevenção que pode ser feita. Na verdade, é difícil assim. Hoje a nossa rotina é complicada, né? Então, antigamente as pessoas comiam já as coisas mais naturais, né? Tendiam para essa coisa mais natural. Hoje, com essa velocidade que tem na nossa rotina, a gente não tem essa possibilidade de, às vezes, pegar uma fruta, comer uma fruta do produtor lá, um alimento mais orgânico, né? Então acaba que uma coisa vai levando a outra. Alimentação, estresse, qualidade de sono, falta de atividade física Um abismo puxa o outro. Isso, perfeito. Artrose, né? Tem cirurgias, indicação de fisioterapia, quem tem automaticamente vai precisar fazer uma cirurgia, tem como reverter isso? A artrose ou osteoartrite, ela tem um tratamento multifatorial. Então, vai desde o tratamento, desde a intervenção não cirúrgica até, finalmente, a intervenção cirúrgica. O que a gente utiliza de tratamento conservador? Desde a parte de educação, de atividade física, de perda de peso, de nutrição, tudo isso que a gente conversou. A parte de reabilitação é um segundo pilar, né? Reabilitação, fisioterapia, ter um acompanhamento com um educador físico adequado, um acompanhamento adequado, conjunto, né? A parte medicamentosa, então existe a questão dos suplementos, que a gente também já comentou, que é importante, os medicamentos, os anti-inflamatórios não hormonais nas crises agudas, por exemplo, uma inflamação aguda, os corticoides, as infiltrações. Então, hoje em dia, a gente tem um arsenal grande, por exemplo, medicamentoso para tratar também a osteoartrite, né? Existe medicação via oral e existe medicação em que a gente vai lá e injeta, por exemplo, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um medicamento que é usado também na parte estética, né? Mas ele tem uma função também na articulação. Então, ele age tanto na parte mecânica, ele tem propriedades que diminuem o atrito ali, daquele desgaste que está ativo, e tem propriedades químicas, né, que vão agir na inflamação. Então, a infiltração, hoje a gente pode fazer infiltração muitas vezes no próprio consultório. A gente usa um aparelhinho de ultrassom, que é um aparelhinho de imagem, que a gente vai lá, localiza a articulação e injeta no alvo específico ali. Então, existe essa questão e, inclusive, no centro cirúrgico a gente pode fazer os bloqueios de nervos, que é como se fosse uma anestesia dos nervos ao redor. Tanto o bloqueio, como a gente pode fazer também a radiofrequência. O que é radiofrequência? É fazer como se a gente queimasse os nervos ao redor. Isso aí vai garantir uma sobrevida um pouco maior, 6 meses, 12 meses. E isso vai fazer com que, às vezes, a pessoa volte à prática das atividades físicas, volte à rotina dela, né, diária, diminuindo a dor. Então, é um mito que toda artrose vai ser prótese. Perfeito, é um mito. Agora sim, é lógico que a artrose ela é uma doença progressiva, ela leva uma degeneração da cartilagem. Nos casos mais avançados, que vão evoluir com essas deformidades, essas alterações mecânicas, é lógico que não existe outra possibilidade que não a cirurgia. E o que seria a cirurgia? A cirurgia, nos casos articulares, né, nas principais articulações, quadril, joelho, ombro,
Daí vai sobrar para artroplastia, que a gente chama que são as próteses, que são nada mais que uma articulação artificial que a gente coloca para restabelecer a função e diminuir ou cessar a dor. Sensacional. Inclusive, acabei de descobrir o que é a infiltração. Eu tinha, né, um líder, né, um diretor que tinha muita dor no ombro, muita dor no ombro. Eu me lembro, o Roberto falava, e aí, tá com dor? Ele, só quando eu respiro. E aí, foi a primeira pessoa que ele ia frequentemente e fazia uma infiltração. Mas a gente não pergunta o que é uma infiltração e melhorava a dor. Então, agora eu entendi. O ácido hialurônico vai fingir que é uma cartilagem, tira o atrito daquele osso que está doendo, porque ele é volume, né? É como se fosse É como se fosse um preenchimento. preenchimento. Ele é um gel ali, né? Ele tem propriedade físico que ele diminui ali o atrito, o impacto. O atrito e o impacto ali, né? Caramba. Mas assim, no ombro, por exemplo, hoje a gente usa existe indicação do uso do ácido hialurônico nas partes moles, né? Nas tendinites crônicas, nas tendinopatias, às vezes bursites, entendeu? Então, não é só na articulação que ele vai agir, às vezes ele pode agir também nas epicondilites, nesses tratamentos de partes moles que a gente chama também, nessas inflamações. Né? Aproveite e nos fale sobre a tendinite, bursite. Você, né, citou que também estão nas suas áreas de atuação, né? E que hábitos você indica para pessoas? Tendinite, bursite, é tudo por conta de repetição? Na verdade, não, né? A repetição também é uma coisa que auxilia, que ajuda esse movimento repetitivo, né? Ficar muito tempo numa posição, por exemplo. A gente, muitas vezes, não consegue até nem descobrir a causa dessas dores. Então, na verdade, o que vai influenciar o aparecimento e a permanência, muitas vezes é o músculo que está contraído. Então, existe o músculo e entre o músculo e o osso existe o tendão. Quando existe um curtamento do músculo, ele acaba que força as estruturas periféricas, né? O tendão que está ali colado no osso. E isso vai levar, então, às tendinites, às bursites, esses processos inflamatórios próximos ao tendão também. Então é importante fazer essa questão de exercício também não é só para o fortalecimento, mas também para o alongamento. Melhorando o alongamento, eu vou diminuir muitas vezes essas inflamações das ênteses, essas tendinites, essas bursites, tendinopatias, né? Qual o principal erro que o senhor percebe nas pessoas, né, que desenvolvem essas dores e ficam aguardando há meses sem procurar tratamento? Por que e como isso pode agravar esse problema? Eu acho que o principal erro é tentar fugir da dor, mascarar a dor e não procurar um profissional assim, a partir de 14 dias com dor, tentar evitar trabalhar deitado, às vezes não fazer uma atividade, tentar fugir de buscar uma ajuda para melhorar a dor, porque às vezes a causa dessa dor é uma coisa mais complexa. Como a gente conversou aqui, tem muitas coisas que podem levar à dor e que podem se agravar se a gente não agir de forma mais precoce. Então, o principal erro é tentar, ou às vezes, tomar medicamento por conta própria, porque eu acho que o principal é a gente tentar fazer um diagnóstico correto, né, para agir de forma correta, e isso aí vai trazer com certeza mais eficácia. Isso aí, trazendo um gancho em relação à dor. Se eu deixar uma dor aguda ou negligenciar uma dor aguda, ela pode virar uma dor crônica. E tratar uma dor crônica é muito mais complicado, leva às vezes muito mais tempo do que se fosse tratar uma dor aguda, porque o cérebro ele também cria uma memória para a dor. E tratar essa memória, tirar essa memória, é muito mais complicado do que agir já na fase inicial. Sensacional. Você é concursado da Secretaria de Saúde e hoje coordena a residência, né, de um desses hospitais.
como essa prática ali na docência se reflete no seu dia a dia, na sua abordagem? Hoje eu coordeno um programa de residência médica em ortopedia, né? Ortopedia e traumatologia. E eu acho que essa questão de estar envolvido com a residência médica é uma questão ganha-ganha. Então, hoje a gente precisa, tudo na medicina, tudo na área de ciências, evolui. Então, isso acaba sendo um estímulo para a gente, porque a gente acaba aprendendo. Hoje, por exemplo, eu desenvolvo a parte científica com os residentes, a gente desenvolve artigos para apresentar em congressos, em palestras, desenvolve trabalhos, né? E isso acaba que eu tenho esse ganho secundário no meu dia a dia, na minha rotina, no meu consultório, porque eu também aprendo com eles. E lidar com essa geração nova é uma geração diferente, então acaba sendo um desafio, porque tem muito choque de realidade, choque cultural, e a gente vai aprendendo. Então tem essa questão educacional e tem essa questão comportamental, de vivência, né, que com certeza ajuda bastante, né? A experiência é muito importante, né, doutor? Doutor Fábio, sensacional. É um professor mesmo, compreendi bastante coisa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, e a que você desejar, seja para os idosos, para os pais, para esses adolescentes, enfim, depois de ter compreendido toda essa questão da dor emocional, ter se especializado em psiquiatria, farmaco, entender sobre essa questão de medicamentos, a questão terapêutica, essa questão da conexão entre mente e corpo, né, de toda a sua busca dos ossos, enfim, como médico, como pessoa, como homem, né? O que você diria para a população, para os nossos ouvintes, que pudesse realmente fazer a diferença na vida deles com relação aos ossos, que sejam a vida no geral? Vamos lá. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente acaba colhendo os frutos, né? Então, nossa ação, ela vai acabar resultando numa consequência, né? Nossos atos resultam em consequências. Agora, a gente não consegue prever isso aí lá no futuro. Por isso que é importante cada um de nós, cada um de vocês, cada um ter essa reflexão em relação à saúde para evitar que lá no futuro não pague o preço. Seja na alimentação, seja na atividade física, seja na convivência familiar. Eu acho que precisa ter um equilíbrio das coisas. Então, hoje em dia, o mundo está muito acelerado, ele exige muito da gente. E cada pessoa tem uma resposta diferente, seja psicológica, tem um comportamento diferente, vai reagir diferente, de diferentes formas. Isso vai afetar, logicamente, a nossa saúde. Então, tem pessoas que têm maior resiliência e tem pessoas que não aguentam tanto essa questão, esse impacto, né? Então, você que tem uma dificuldade, você que está sofrendo com alguma dor, está tendo uma angústia, uma coisa que está te alterando a vida de algum aspecto, vale a pena procurar um profissional habilitado para entender essa questão integral, assim, não basta só tratar ou buscar a dor localizada. Eu acho que tem que ter essa questão sistêmica da coisa. Mesmo, saber de onde vem. Isso, e cada pessoa, cada caso é um caso. Então a gente tem que entender isso aí também para poder parar de tomar o remédio do coleguinha, igual a minha mãe, a colega dela. Ela tomou, sua mãe trouxe para mim um remédio ótimo para a labirintite. Aí eu, beleza. Nós somos únicos, né, doutor? É verdade. Cada um é um. Obrigada, foi sensacional, de verdade, Obrigado. Gostei muito. Eu que agradeço. Obrigada. E vou deixar aqui na descrição como encontrá-lo. E espero de verdade que a consciência
chegue até aí. É preciso coragem para enfrentar a dor, mas a consciência dela vai gerar possibilidades. E até o próximo Consultório Aberto.